bate-papo super interessante com Rinaldo do Só Notícia Boa e João Francisco, escritor e palestrante, sobre o mundo pós-Covid-19, tecnologia e relacionamento. Notas descritivas introdutórias. Caroline de Moraes é uma mulher branca, tem os cabelos lisos e loiros médios. Usa óculos de grau retangulares, batom cor-de-rosa e blusa vermelha. Está em um recinto com fundo desfocado. João Francisco Maria é um homem branco, tem cabelos curtos castanhos escuros, olhos também castanhos, rosto longo com barba por fazer, usa camisa branca. Atrás dele, uma janela envidraçada com cortinas na cor bege, uma porta de madeira clara fechada e uma lousa branca presa à parede também branca. Rinaldo é um homem branco de pele parda. É calvo e tem os cabelos grisalhos batidos, sobrancelhas escuras e olheiras, olhos castanhos e nariz levemente adunco com narinas largas. Usa camisa de botões preta. Ao fundo, teto com estruturas metálicas com inúmeras luminárias acesas e uma parede na cor azul. Rinaldo, João, prazer estar aqui com vocês no Festival de Felicidade, ainda mais nesse momento que a gente sabe, né? Tem tanta coisa difícil acontecendo aí fora e ter duas pessoas, né, que são aí ativistas de coisas boas, né? João Francisco, sua história é muito interessante. Eu vou pedir para você contar para a gente, se apresentar, falar um pouco do seu trabalho. Rinaldo também, que só notícia boa, né? E a ideia aqui é a gente falar sobre como é que está esse mundo aí pós-Covid, pós-pandemia, falar um pouco de tecnologia, relacionamento. Sei que vocês trabalham também com muita fraternidade, com esperança, né? E é tão bom nessa época da humanidade a gente lembrar que a nossa realidade tem coisas difíceis, mas também existem muitas coisas boas na nossa realidade. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou pedir, então, Rinaldo, você pode começar se apresentando? Claro, claro. Obrigado pelo convite, primeiro, tá? Eu sou Rinaldo de Oliveira, eu sou jornalista, eu tenho 30 anos aí de profissão, trabalhei nas principais emissoras de rádio e televisão do Brasil, fui apresentador de telejornal, fui repórter, fui editor-chefe, o que você imaginar no jornalismo eu fiz, até o dia em que eu passei mal, apresentando o telejornal aqui em Brasília, era um telejornal das 7 horas da noite, local, sabe como é que é, né? Bastante violência, fui parar no médico, uma dor de estômago horrorosa. Aí fizemos vários exames e ele constatou que eu não tinha nada. E o problema estava aqui. Sim. Ele falou, você está somatizando. Tem alguma coisa que não vai bem na sua vida. Começamos a conversar e descobrimos que era o meu trabalho. E aí, como eu vou abandonar o meu trabalho se eu dependo dele, dependo da grana dele, né? Foi aí que veio a ideia de criar um blog, um pequeno blog despretensioso para falar de coisas boas. Isso em 2009. Não tinha nada parecido no Brasil. Nada. Aí a coisa começou a dar certo e eu pensei, caramba, podia transformar esse blog num site. Por quê? Porque eu queria que as pessoas, já naquela época, eu queria que as pessoas abrissem o computador e vissem muitas notícias boas ao mesmo tempo. E no blog isso não acontece. No blog você vê uma por vez, né? E vai subindo. Vê uma e sobe. Eu queria várias. Falei, cara, eu tenho que fazer um G1 do bem. Mas eu não tinha nome. Eu não sabia que nome dar para esse site. Aí veio a virada da chave, que mudou a minha vida. Um dia eu cheguei em casa feliz, contei para minha mulher que... aliás, perguntei para ela, você viu que eu consegui emplacar uma notícia boa lá no jornal que eu apresento, né, no telejornal? Ela falou, Ri, a gente não assiste o seu jornal. Falei, como? Ela falou, a Lorena é minha filha, ela tinha 10 anos na época, a Lorena tem medo de assistir o seu jornal. Falei, o quê? Fui conversar com a minha filha. E aí, para encurtar a história, ela falou assim, papai, eu te amo, só que o seu programa só passa notícia de gente que morre, que mata, que maltrata criança e maltrata cachorrinho, e eu gosto só de notícia boa. Olha. Foi ali que veio a ideia do nome Só Notícia Boa. Aí eu contratei uma equipe, né, enfim, porque eu não entendo nada de informática. Eu sou um cara de rádio e televisão. Entendeu? Eu contratei uma equipe, a gente conseguiu montar o site.
entrou com ele no ar em agosto de 2011. A gente vai fazer agora, esse ano, 11 anos. E o Só Notícia Boa mudou minha vida, graças a Deus. Hoje eu não preciso mais bater na porta de redação alguma para pedir emprego, né? Ele virou além de missão, ele virou um job, né? Nós temos funcionários, a gente emprega a gente para fazer notícia boa, nós temos uma equipe de 10 pessoas. A minha mulher trabalha comigo, a minha filha trabalha comigo, hoje ela tem 21 anos, né? Ela já apresentou, inclusive, comigo o telejornal de notícia boa. A gente tem um tempo agora, mas na pandemia a gente criou o primeiro telejornal de notícia boa apresentado por pai e filha, que foi um barato. A gente não tinha o que fazer, preso em casa. E aí a gente foi fazer o jornal, foi muito legal. E Só Notícia Boa hoje, ele é lido em 140 países. A gente tem um público assim gigante. Até há 2 meses a gente tinha um perfil no Instagram com 820 mil seguidores, mas o Instagram derrubou o nosso perfil. A gente está tentando conseguir nosso perfil de volta. A gente está com um novo perfil, que é o Só Notícia Boa Oficial, @Só Notícia Boa Oficial, que agora, se você entrar lá, está com 30 e poucos mil seguidores, porque a gente está começando do zero, né? E assim, a gente não tem medo de começar do zero. Claro que prejudicou a gente financeiramente, os clientes procuram a gente, mas quando vem, 30 agora eu não quero, com 800 valia a pena, entendeu? Então prejudicou a gente financeiramente, e a gente, por conta disso, está entrando com uma ação, um pedido de liminar, para a gente conseguir de volta a nossa conta no Instagram. Basicamente é isso. Hoje eu sou conhecido como jornalista que trocou a notícia ruim pela notícia boa. Pela notícia boa, muito bom te ouvir, Rinaldo, e conhecer um pouco mais aí da sua trajetória. Você sabe, eu sou terapeuta, né? Eu estava brincando aqui com o Gustavo, que eu sou terapeuta e nas horas vagas eu apresento um festival de felicidade também, porque é uma delícia, né? Diga. Você falou que é terapeuta? O Só Notícia Boa, eu esqueci de falar. Ele é receitado por psicólogos e psiquiatras para as pessoas, para os pacientes, principalmente agora. Mas faz todo sentido, mas é exatamente o que eu ia te falar. Você está contando uma história, você vê, eu atendo muitas pessoas que estão, muitas vezes, fazendo transição de carreira, buscando propósito para a vida, que foi o que aconteceu com você, somatizando, que vem de um dia a dia estressante, de trabalhos que elas não gostam, né? E aí tem burnout, tem depressão, tem síndrome do pânico, ansiedade. Então, isso é muito comum na nossa sociedade, no mercado de trabalho. Então, atendo muitas pessoas que têm essas dificuldades, e ouvir você, né, que você teve num lugar parecido e buscou inovar, né, buscou fazer algo que trouxesse sentido para a tua vida, e aí, a partir disso, foi crescendo e dando sentido à vida das pessoas também, né? Porque sem mudar a minha profissão. Eu me reinventei dentro dela, que é mais legal, né? Eu sempre conto isso em palestra, para as pessoas perceberem que você, às vezes, não precisa abandonar a sua profissão para ser feliz. Você pode encontrar um outro viés. Olha que interessante, porque eu sou terapeuta, mas eu fiz transição de carreira, a minha primeira formação foi em jornalismo. Então, lá atrás, eu já atuei como jornalista, né? Por isso que eu falo que eu brinco que eu sou terapeuta e nas horas vagas eu estou aí fazendo esses trabalhos de live, de apresentação e tudo mais que eu adoro, dentro desse tema de autoconhecimento. Mas lá atrás, eu também me perguntava, poxa, mas será que é só notícia ruim que vende? Porque essa questão da gente estar sempre consumindo e acessando conteúdo difícil da nossa realidade faz com que a gente tenha desesperança e a nossa sensação de impotência cresce muito. Eu não consigo resolver todas as coisas que eu estou vendo, né? Antigamente a gente tinha acesso a outras informações, né? Você não tinha acesso a tanta coisa, você tinha acesso ao que acontecia no seu bairro, com o teu vizinho, então você atuava de uma forma diferente. Agora a gente tem acesso a tudo que acontece no mundo e às vezes dá uma sensação de impotência e desesperança. E medo. Muito bom, e muito medo, como diz a Lorena, né? A Lorena, eu acho que foi um gatilho, né? Que chamou bastante atenção para fazer essa transição. Bacana, Rinaldo. A gente volta a falar já, porque eu também quero ouvir um pouquinho agora do João, né, João? João que é palestrante, ativista de políticas sociais, faz um trabalho aí na linha de frente, né? Buscando combater a fome, fraternidade. Conta um pouco da sua história, João, para quem não te conhece, te conhecer um pouco mais.
Bom, boa tarde, Caroline, boa tarde, Rinaldo, boa tarde, pessoal. Então, gente, eu sou João Francisco Maria e tenho eu me identifico muito com essas duas dimensões, assim, eu sou um ativista e um gestor público, né? Então, como ativista, eu quero muito mudar a política, né? Eu acho que é importante mudar a política, porque a política com P maiúsculo, essa dimensão de convivência coletiva, comunitária, social. E como gestor público, eu quero mudar as políticas públicas, né? Que é a forma que a gente chega na população, como é que a gente implementa políticas públicas, né? Então, eu tenho essas duas coisas. Como gestor público, eu fui muito envolvido com políticas sociais, trabalhei com índios isolados na FUNAI, coordenei o programa Água para Todos no governo federal, então fui muito ligado a políticas tanto sociais como ambientais. E como ativista, minha grande causa é difundir o ideal da fraternidade como ideal político. Eu acho que essa é o grande desafio da nossa época, né? Porque a gente fala muito dos grandes ideais que formaram a política moderna, né? A igualdade, a liberdade, a fraternidade, que vem lá da Revolução Francesa, e a gente estruturou a política moderna em cima do ideal de igualdade e liberdade, que é o que a gente tem hoje, que são partidos de direita em cima do ideal da liberdade, partidos de esquerda em cima do ideal da igualdade, né? Liberdade e igualdade. Mas a fraternidade, quando a gente fala, a gente pensa uma coisa moral, religiosa, ética, mas não um ideal político. Então, meu papel como ativista político é difundir que a fraternidade ela pode ser também não só um ideal moral, religioso, mas um ideal político. E o que é a fraternidade, para mim, eu acho? É o ideal dos relacionamentos, né? Então, liga muito com o tema da nossa conversa hoje, porque ninguém é fraterno sozinho. Para você ser fraterno, você precisa se relacionar. Então, a gente vai papear um pouco mais sobre isso, mas eu acho que um pouco a gente precisa, numa época de tanta intolerância, né? E a gente está cada vez mais nas neotribos, nas redes sociais, nas bolhas, as pessoas não se relacionam, não dialogam com o diferente. Então, a gente precisa resgatar a fraternidade, a gente um pouco furar essas bolhas que a gente está vivendo, né? A gente vê o outro não como um inimigo, como um adversário, a gente sair dessa lógica dos algoritmos que põem a gente em contato só com quem pensa igual a gente. Então, a gente se abrir ao outro é uma aventura, né? A Carolina estava falando que é terapeuta, então você acompanha bem isso, como a gente se forma na relação com o outro e como toda relação é desafiante. Mas eu acho que isso é um ideal político também, e é o ideal da fraternidade. Então, eu acho que só para resumir, eu acredito que as pessoas, quando a gente fala de política e políticas públicas, que são duas coisas que eu atuo, a gente tem uma questão de fundo que é como a gente mobilizar e conectar pessoas, né? Você não consegue implementar uma política que vai mudar uma realidade social, ambiental, sem mobilizar e conectar pessoas. E você não consegue mudar a política, a boa política, né? Não essa política que a gente está tão decepcionado, mas a política cidadã, a política de participação da sociedade civil, sem um grande ideal por trás, né? Então, acho que isso foi o papel dos ideais da liberdade e igualdade nesses últimos 300 anos, e eu acho que no nosso futuro, que é a era digital, a fraternidade pode ser um ideal que dialogue muito bem com os desafios atuais da era digital. Então, um pouco o meu engajamento, e eu podia resumir um pouco minha atuação sobre essa coisa de difundir o ideal da fraternidade como um ideal mobilizador, né? Eu sou de Brasília, filho de mãe cearense, de pai mineiro, e acaba de nascer minha primeira filha aqui, estamos nessa confusão, nasceu sexta-feira, por isso que eu falei, nossa, vai ser hoje mesmo. Então, estamos aqui, o Rinaldo aí já falou que o gatilho dele foi a filhota, eu estou aqui nesse desafio desse começo também, um pouco da minha vida também. Mas é isso, muito, muito obrigado por estar aqui, um prazer grande estar nesse bate-papo. João, se prepara, viu? Se prepara, porque as crianças vêm para mudar a vida da gente. Os filhos vêm para mudar a vida da gente. Eles vêm com uma sabedoria. A gente acha que ensina tudo para eles, mas eles ensinam muito para a gente. E a outra coisa que eu quero dizer para você é que nessa linha da fraternidade, você está aqui em Brasília, eu também estou aqui em Brasília, cara, que louco, eu sou de São Paulo. A gente vai se conhecer depois desse bate-papo aqui. A gente criou só a Vaquinha Boa.
O Só Notícia Boa, há um ano, criou o site Só Vaquinha Boa, que é para a gente, de fato, ajudar pessoas, sabe? A gente conta histórias legais, às vezes começaram tristes, depois elas ficam legais, e a gente vai ajudar essas pessoas. Isso, é fraternidade, dentro do jornalismo, entendeu? Olha que Legal. coisa linda. Não, legal saber que a gente está perto, vamos papear mais. Muito Obrigado pelas bacana. dicas. Ô, João, falando sobre fraternidade, te ouvindo falar um pouco, eu lembrei de um indiano, o nome dele é Kailash Satyarthi, ele foi o Prêmio Nobel da Paz em 2014, junto com a Malala, se eu não me engano, foi na mesma época, né? E eu vi uma palestra do Kailash em São Paulo. Ele estava falando ali para o Ministério do Trabalho na época, algumas empresas estavam lá, e ele estava explicando como que ele conseguiu retirar, ajudar um único cara, tá? No mundo, 80 mil crianças de trabalho infantil. Ele tirou, com o instituto dele, ele fazia passeatas, assim, e ele um engenheiro, acho que ele era um engenheiro, não tenho certeza, uma pessoa humilde na Índia, que ele conta a história de como foi a primeira criança que ele ajudou do trabalho infantil e como que isso cresceu. E aí a mensagem dele era assim, um pouco parecida com a sua, na conexão que eu fiz aqui, né? Ele dizia ali para os governos e para as empresas, olha, o que pode mudar o mundo, ele não usou a palavra fraternidade, mas ele usou compaixão. É a compaixão, né? A gente pode fazer negócios com compaixão. Você pode ganhar dinheiro com compaixão. A compaixão ela resolve tudo. Eu acredito que a fraternidade também ela pode resolver tudo, porque os problemas do mundo são gerados por nós mesmos, seres humanos, né? E se com um pouco de fraternidade, com um pouco de compaixão, se elimina vários dos problemas do mundo. E ele falava assim, pensa num problema e me diga, né, de ordem humana, e me diga se a compaixão não resolve. Pensa na fome. Pensa na crise, pensa nisso, pensa naquilo, vai pensando se a compaixão não pode ser o centro de tudo isso. E aí, é muito bacana ver esse encontro teu com o Rinaldo, né, de duas pessoas que estão aí, e muitos outros aqui no Festival de Felicidade, né, que trabalham ainda para mudar a nossa sociedade, que mantém essa esperança viva. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês mesmo, assim, como que vocês mantêm vivo esse ideal de vocês? E quando bate a desesperança, e quando bate aquela sensação de não vai dar certo, ou que meu objetivo está muito longe, vocês já passaram por isso? Como é que vocês fazem? Eu posso começar, João? Claro, vai. Estou pensando aqui. A gente não tem nada de diferente dos outros, né? A gente tem dor de barriga, a gente tem dívidas, a gente tem problemas, mas assim, cara, quando você tem um objetivo, um foco, cara, você não pode sair dele. É como eu te disse, Só Notícia Boa, ele nasceu como uma missão. Então, não importa se nesse momento a gente está recebendo menos dinheiro do que a gente recebia no ano passado, porque a gente perdeu a conta do Instagram. Não importa, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Porque a gente tem um compromisso com os milhões de seguidores da gente, sabe? Qual é esse compromisso? Você vai falar, pô, que bobagem. Não, não é. Eu tenho relatos assim, de pessoas que escrevem dizendo, olha, eu coloco Só Notícia Boa para abrir meu computador logo cedo, para eu conseguir tirar o pé da cama. Olha. Conseguir tirar o pé da cama para vocês, para você principalmente, né, Carolina? Você sabe do que se trata. São pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com essas doenças da moda. Então, a gente tem um compromisso com essas pessoas, sabe? Não só com quem está doente, mas com quem quer acordar bem, com quem não quer mais acordar e ligar a televisão e sair de casa, cheio de informação que te deixa com medo, que te deixa com raiva, que te deixa sem esperança. Nós somos uma alternativa, veja. Em momento algum, eu digo para que as pessoas não assistam televisão, não ouçam rádio, não leiam. Não. A gente tem que se informar sim, porque a informação é que transforma o mundo e transforma as pessoas. Só que você come o prato quente na imprensa comum e vem comer a sobremesa aqui com a gente, sabe? Para desopilar. A gente tem que ter formas de
de enxergar que não tem só gente ruim nesse mundo. Tem gente má? Tem. E elas fazem um estrago danado, né? Aí o nosso presidente. Mas, assim, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. E é isso que a gente mostra todo dia no Só Notícia Boa. Gente boa, que faz coisa boa. Gente que ensina, gente que cria, gente que ajuda, gente que salva. Sabe? Assim, é fantástico. E quando você entra nesse mundo da notícia boa, e que você percebe que o mundo não é ruim, tão ruim quanto a gente está vendo, está assistindo, tão ruim quanto se pinta, você começa a ter esperança. Sabe? Você fala assim, poxa, pode dar certo, por que não? Olha o meu caso, gente. Quantos colegas jornalistas hoje, com cabelo branco como eu, estão desempregados? Ou estão batendo na porta das redações para ganhar salários medíocres? Tem que se rebaixar. Eu tive alternativa. Um monge budista me falou assim, você teve a sorte de ter um veículo positivo para que a sua vida seja positiva. E é isso. Hoje eu sou um cara positivo, muito mais do que eu era no passado. E eu consigo levar isso para as pessoas através do meu trabalho. Então eu sou feliz, cara. Você percebe? Eu trabalho com coisa boa, eu ganho dinheiro com coisa boa, eu trabalho na minha casa. Eu não preciso mais usar terno e gravata, não preciso mais pintar cabelo para aparecer na televisão. A minha vida mudou. Então, é isso que eu tento passar, é isso que eu quero levar adiante. Dá para a gente mudar. A gente pode ser feliz, sim, e não perder a esperança. É isso. Muito bacana, Rinaldo, como você encontrou, né, a sua felicidade, como esse conteúdo pode ser edificante, não é verdade, para as pessoas, e entendo bem essa questão de, às vezes, a gente precisa mesmo de ajuda, de esperança para sair da cama, muitas vezes. Obrigada por compartilhar um pouco. Para você, João, como é que é isso? Eu estava pensando, eu concordo com o Rinaldo, no sentido que eu acho que o que ajuda a alimentar e essa esperança é o sentido de missão e de propósito, né? Que é talvez o grande desafio da nossa vida, né? Então, eu acho que isso é uma jornada. Eu gosto de uma frase que diz assim, não existe cheguei, né? A gente está até o dia de morrer, a gente não vai ter muita certeza nessa jornada, a gente nunca chega. A gente está sempre a caminho. Mas a cada dia você dá um passo, você vai chegando mais nesse core, nessa essência da sua missão, do seu propósito. E eu já mudei muito, assim. No começo eu pensei que era mais estar ativo nessa coisa da política, de transformação, que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que hoje, aí eu fui mudando, que eu acho que era mais isso, uma divulgação de causas. Eu acho que meu propósito, minha missão tem muito a ver com isso. Então, não sei, isso muda, são fases da vida também. Às vezes você tem, né? A gente diz que a gente vai viver mais de 100 anos nessa geração aí da quarta revolução industrial, então a gente vai ter várias carreiras, vários relacionamentos mais duradouros, a gente está num momento histórico muito peculiar. Então, eu acho que atualmente eu vejo muito assim meu propósito como essa coisa da missão de divulgação, né, das causas, dessa causa da fraternidade. Então, eu acho que estar alinhado com isso é o que alimenta nos momentos difíceis, né? Que a vida é uma batalha, nem sempre é fácil, é uma jornada mesmo, uma jornada de muitos obstáculos, mas quando você está alinhado com o propósito, parece que a coisa flui melhor, né? Quando você está fazendo uma coisa que parece que não tem a ver com o seu projeto, a sua missão de vida, aí é mais difícil. Quando você está mais alinhado, a coisa flui mais naturalmente, assim. As respostas vêm. Então, eu estou agora num desafio de terminar um livro sobre esse tema da fraternidade, estou na fase final dele, um livro que já está me levando aí uns 3 anos, demorou mais do que eu pensei nessas idas e vindas, com outros trabalhos. E, às vezes, é difícil, né? Eu falo, gente, por que eu me meti nesse negócio? Escrever um livro é um negócio tão difícil, você tem que revisar, aparece, eu fico lá, e, assim, pego o meu tempo livre, eu falei, gente, eu podia estar na cachoeira agora, podia estar no parque, podia estar fazendo outra coisa, por que eu estou aqui? Mas é um negócio que me alimenta e é um negócio que eu sinto um senso de propósito, assim, eu falo, você vai fazer um negócio que você não sabe nem se vai conseguir editora para publicar, então é um negócio que você dá um chute completamente no escuro, assim. Você vai na confiança, mas se tiver alinhado com o seu propósito, isso alimenta um pouco a esperança. Então, acho que um dos meios de alimentar a esperança é nessa linha do que o Rinaldo também comentou, da gente buscar um pouco estar alinhado com o nosso propósito e missão de vida, que cada um tem um, né?
É o que antes os religiosos falavam da vocação, né? Cada um tem uma vocação. E hoje a gente fala muito de propósito, mas é um pouco essa ideia de que cada um tem um lugar que pode colocar suas habilidades a serviço de uma causa maior. E eu acho que quando a gente acha, e a gente nunca acha plenamente, mas quando a gente vai chegando mais perto desse lugar que nossa habilidade não está voltada para a gente, mas a serviço dos outros, e é isso que são os relacionamentos, né? A gente sair de dentro de si e ir em direção ao outro. Eu acho que isso alimenta a esperança. É meio contraditório, né? Porque a gente está numa sociedade que diz que a satisfação tem a ver com a gente, né, consumir, receber, o eu está no centro. Mas quando o outro, o fora do eu, o eu sai de si em direção ao outro, ele acha uma realização. Então, eu não tenho certeza ainda qual é minha grande missão, propósito, mas eu acho que eu me realizo muito difundindo, seja com palestras, com livros, com workshops, com cursos. Isso me satisfaz e alimenta um pouco minha esperança nos momentos difíceis. Olha, eu posso ficar ouvindo aqui vocês, porque vocês vão falando e vai vindo tanta coisa, assim, como vai ser importante esse bate-papo. Tomara que muitas pessoas possam assistir aqui vocês falando. Essa coisa do propósito também é algo que, olha, é meu dia a dia atendendo pessoas, né? Vem muito isso. Às vezes a gente acha que propósito, missão só tem as pessoas, né, os grandes líderes, né? Um Nelson Mandela, que tinha um propósito maravilhoso, Gandhi, Martin Luther King, a gente vai achando que são essas pessoas, mas cada um tem o seu propósito. Eu costumo brincar que não deve ter legado maior para você deixar para o mundo do que um ser humano bem formado, bom, um ser humano bom, né? Então, aquela mãe, aquele pai também, tem seus filhos em casa e acha que não tem propósito, fala, nossa, olha o propósito que é você conseguir educar, criar um outro ser humano, que coisa linda. Fora o trabalho que obviamente que estudar, e qualquer outro tipo de trabalho, desde que a pessoa se sinta que ela está realizando, né? Que ela está satisfeita, que ela está em contato com alguma coisa que faz ela ir adiante. Eu gosto muito de ver a vida também assim, que ela é uma jornada. E eu costumo brincar assim, gente, nosso objetivo final é a morte. Então, estamos correndo por quê? Vamos todos morrer. Esse é o objetivo final. Então, se é o objetivo final, a gente tem aqui uma linha para a gente percorrer. É a jornada. E essa jornada, ela vai ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, momentos difíceis, momentos maravilhosos. E vai indo bem quem vai tendo consciência, ajudando o próximo no caminho e fazendo bem a gestão disso, né? Da própria vida, das emoções e tudo mais, que não fica, às vezes, parado, né? Se lamentando muito, ao invés de sair e atuar, que foi o que o Rinaldo falou que ele fez lá atrás. Ele chegou no médico, viu que estava somatizando algumas coisas e era hora, então, de transformar, de mudar. Ô, João, e para você, teve algum momento, assim, de virada? Que você falou, eu preciso me transformar, eu preciso... Ou você já vem nesse flow, ou aconteceu algum momento específico que você falou, minha vida não está vindo para um bom caminho, não, eu preciso mudar uma coisa. Olha, eu não sei se teve um momento, assim... Eu acho que é um conjunto de momentos, mas talvez 2000 eu fui candidato aqui nas duas últimas eleições, quando eu estava mais envolvido com essa coisa, e eu perdi as eleições porque o tema da minha campanha era a fraternidade na política. Então, não sei se é um tema muito bom para ganhar eleições, né? E o pessoal falava, tira esse tema, porque isso aí não ganha voto, ninguém, né? E eu falava, mas eu estou sendo candidato para espalhar isso, como é que eu vou tirar? Mas, enfim, perdi. E teve um momento que eu falei, olha, não é isso, eu não quero mais ser candidato, não é, acho que é isso, né? E eu fui fazer esse mestrado na Inglaterra, em políticas públicas, fiquei 1 ano lá, depois fui morar num mosteiro na França por 1 ano também, um mosteiro ecumênico no interior da França, e eu me senti muito mais feliz, eu senti assim, nessa coisa mais tranquila. Eu falei, gente, eu estava ali no centro de conhecimento, Universidade de Oxford, era uma coisa assim que todo mundo queria estar, mas eu me realizei muito mais naquela tranquilidade. Esse mosteiro tinha 3 valores como carisma principais: simplicidade, misericórdia, né, compaixão, você falou, e alegria. E eu falava, gente, eu gosto dessa rotina, eu sou uma pessoa muito, assim, não consigo parar quieto, estou sempre ali, aquela vida regrada, estabilizada. E eu pensei que eu nunca ia, né, me adaptar.
Eu não sei, talvez foi o momento mais recente que deu uma virada, de eu falar, olha, foi o momento que eu pensei muito sobre essa coisa, qual a minha missão nessa vida, eu comecei a mudar, e foi onde eu desisti dessa coisa das candidaturas e vi que eu podia espalhar essa ideia por outros meios, né? Não precisava estar num espaço mais institucional, assim. Mas é o que eu me lembro mais, assim, talvez o clique foi essa vida mais tranquila, porque diz que para a gente achar o propósito, a gente precisa muito de silêncio, né? A gente fala, como é que vai ouvir o nosso coração, vai ouvir nossas melhores intuições se nossa mente está tão acelerada? Então, acho que quando eu me botei num ambiente mais de silêncio, não que eu tenha, né, tido sem essa certeza, mas a minha vida foi por um caminho mais diferente depois disso. Então, talvez seja um momento que eu dei uma pensada maior, mais recente. Mas se eu for olhar com calma para o passado, com certeza teve vários momentos desses, assim, né, de crise, né? Sempre tem uma crise e a crise gera uma nova possibilidade. Então, foi um pouco dessa minha crise de ver onde eu estava um pouco mais em paz. Então, acho que foi isso já tem uns 4, 5 anos, mas esse momento mais de mudança de atuação, de carreira, de foco, assim, né? Então, acho que é um pouco essa transição da saída da política mais institucional e a busca de outros caminhos, assim. E eu acho que o silêncio ajuda muito a ajudar nisso, assim, ainda mais para quem é muito agitado, muito mental, como eu, me botar num ambiente mais assim me ajudou, assim. Né, que aí você começa a se ouvir, né? Você tira um pouco do ruído, né? E passa a se ouvir. E isso que você trouxe da crise, que a crise gera possibilidades, aí, para aproveitar esse gancho, fazer uma pergunta para você, Rinaldo. Como é que foi? O que você conseguiu acompanhar, assim, de notícias boas durante a pandemia? Eu imagino que as pessoas se reinventaram, várias Desafio, coisas. hein? Porque foi uma baita de uma crise, né, que todos nós vivemos. E o que você viu surgir de possibilidade, você que estava aí atuando, né, com muitas notícias boas no meio de tudo isso? Solidariedade. A coisa mais bonita que eu pude acompanhar durante essa tragédia toda, que a gente teve 658 mil pessoas mortas aqui no Brasil, um absurdo, poderia ter sido evitado. Mas a solidariedade foi uma coisa que tocou tanto o coração da gente, tanto. Pessoas se ajudando, médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde foi uma coisa assim absurda, né? Porque assim, muitos deles ganham muito pouco e arriscaram a própria vida para ficar trabalhando lá no meio sabe, num ambiente que estava absolutamente infestado, para salvar vidas, sabe? E a gente teve gente ajudando gente, teve empresas, várias grandes empresas mudando o nicho de trabalho, sabe? Deixou de fazer o refrigerante, a cerveja, para fazer álcool em gel. Gente, sabe? As pessoas se mobilizando para fazer vaquinha, para mandar oxigênio lá para Manaus. Sabe? A gente teve... foi justamente na época da pandemia que a gente mais cresceu. Só notícia boa. A gente começou a pandemia com 130 mil seguidores. E agora estava com 820 mil. A gente cresceu 8 vezes durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas não aguentavam mais ver tanta tragédia. E elas precisavam ter um porto seguro. Elas precisavam ter certeza de que alguma coisa boa está acontecendo, senão elas iam pirar. E o que aconteceu? Organicamente, uma pessoa começou a indicar para outra. E a gente começou a crescer exponencialmente no momento em que estava, no momento que as empresas estavam sem dinheiro, que estavam demitindo, as pessoas, a gente estava crescendo e admitindo. Então, assim, eu vi agora há pouco você falar de uma velha máxima de que o que vende a notícia ruim. Já não sei mais se isso é verdade. Você entendeu? Acho que o jornalismo ele tem aí quase 500 anos, né? Que é o que a gente data o jornalismo da impressão, né? Na época da Bíblia, etc. E tal. O jornalismo sempre foi sempre teve esse formato de olha, se você fizer isso, vai acontecer isso com você.
sabe? Sempre tentou jogar as pessoas com o medo. É o medo. O medo de tudo para que as pessoas não façam isso, né? E aí a gente chega com esse novo propósito de 10 anos, né? A gente está muito pequenininho ainda, tem muito que crescer, mas assim, não tem volta mais. Porque as pessoas que se acostumaram com notícia boa, elas querem notícia boa todo dia. Eu sempre faço uma analogia com comida, que eu sou muito comilão. Eu digo assim, se você está acostumado a comer uma comida ruim todo dia, porque você só tem aquela, né? Então você come. Agora, quando você experimenta uma comida boa, você não vai querer mais a ruim. E é isso que acontece, você entendeu? Eu acho que a gente tem que usar o filtro. Isso é de uma super importância na vida da gente. A gente está falando de felicidade aqui, é o nosso tema, né? Como ser feliz nesse momento? No momento de tragédia, no momento de morte, no momento de guerra. Quem ia imaginar uma guerra depois de uma pandemia? Pelo amor de Deus! Esses caras não têm, né, não têm noção. Enfim, como ser feliz nessa época? Use filtro. O que é filtro, Rinaldo? É o seguinte, não assista. Se você por exemplo, você vai assistir, aconteceu uma tragédia agora, tá? Tipo a do Rio de Janeiro. Se você ficar em frente à sua televisão durante 5 horas vendo consumindo resgate, aquilo, né? cara, você vai ficar... Então, use seu filtro. Use seu filtro. Você, quando tiver, tipo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, já sabe o que aconteceu, onde foi, quem morreu, quantas pessoas morreram, por que morreram, sabe, aquelas... o que, quando, como, onde, por quê? As perguntas do jornalismo, né? Quando você tiver essas respostas, muda de canal. Use o seu filtro. Da mesma forma que você olha para o prato de comida para ver se não tem uma barata lá na sua comida, não tem uma mosca na sua comida, olhe também da mesma forma para a imprensa, para a sua televisão. Você não tem que consumir tudo o que dão para você. Você entendeu? Então, é isso. Acho que a gente, para ter uma vida mais feliz, a gente tem que ter e usar o nosso filtro, que está aqui. E só pegando um gancho, Caroline, o fraternidade é solidariedade, né? A gente acha que compaixão, fraternidade, solidariedade, a gente está falando de conceitos e valores que são sinônimos assim na essência da coisa, né? Sim, com certeza. Você estava falando, Rinaldo, bem sobre isso, desse consumismo, né, de coisas negativas e tudo mais. Eu estava lendo um livro do Joe Dispenza. Ele é um cientista, trabalha com neurociência, com física quântica e tal, e ele estava contando sobre o poder que os comerciais de remédio têm. Então, que eles meio que estavam mostrando, isso está acontecendo nos Estados Unidos, então entrava um comercial com uma música, já para você já ficar mais emocionado, já entrava uma música, e ele ia falando de um problema raríssimo que você poderia ter no futuro, quando você tivesse mais velho, com aquele problema que poderia surgir e tal, e que ele diz assim, olha, você não sabe se você tem ou não, mas é melhor você prevenir. Então, que as pessoas jovens já estavam comprando um remédio com medo de alguma coisa do futuro. E ele estava explicando que o poder que a mídia tem, né, os comerciais, enfim, tem, de gerar esse medo na população e a gente fazer movimentos por conta desse medo, a notícia positiva tem também. E aí ele estava explicando o poder de você sonhar, o poder de você fazer uma visualização positiva, de você ter desejos de que tua vida vá numa boa direção. Ele estava dizendo, no fim, você caminha é a mesma forma. Você acessa coisas boas, né? Você tem momentos... Me perdi aqui, Rinaldo, desculpa. Você tem momentos em que você está conectado com essas coisas boas e você caminha na sequência, você leva o seu comportamento para essa mesma direção. Então, a importância disso está aí também, né? Não sei. Isso é exatamente isso. A gente tem que perceber que quando a gente vê uma coisa boa, a gente manda para o cérebro da gente informação positiva. A gente manda alegria. Quando você vê um final feliz, quando você vê que uma pessoa foi salva, quando você vê que alguém inventou uma coisa que pode transformar a vida da humanidade, você melhora a sua saúde mental. É isso.
Toda vez que você vê coisas boas, você manda para dentro do seu corpo coisas boas também. E aí melhora a sua saúde mental. É uma coisa meio óbvio até, tão bobo, mas só que a gente não vê, porque a gente não usa o filtro. A gente consome aquele caminhão de coisas que jogam na cara da gente todo dia. Tem que tomar muito cuidado. Assim, tem que ler, tem que saber, como eu te disse, sim, vai assistir o jornal, vai ler, mas sabe, não precisa ficar consumindo a tragédia durante 5 horas. Você tem que mudar o tom, tem que mudar a sua vida. Mesmo porque tem uma coisa que chama, como que é o nome daquilo mesmo? Eu li um livro a respeito dessa questão que eu vou lembrar como que é a nomenclatura, efetivamente. De repente tem uma catástrofe que está acontecendo, 11 de setembro, pronto. 11 de setembro está lá nos Estados Unidos. Aí você assiste, você fica durante horas assistindo a transmissão da TV, do rádio, vendo aquilo. Você transporta todo aquele drama para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para dentro do seu humor. Você traz tudo para cá, né? Sendo que aquilo não te pertence. Tudo bem, Tem você até pode... que mostram isso, que comprovam isso que você está falando. E eu estou tentando lembrar o nome disso, que é tipo um karma coletivo, não é esse o termo. Estou tentando me lembrar, mas é o trauma coletivo. Trauma coletivo. Você faz com que todas as pessoas de diversas partes do mundo tenham o sentimento, aquele mesmo sentimento como se fosse com elas. Quando morreu Mamonas Assassinas, todos nós ficamos arrasados. Traumas coletivos mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ainda mais quem tem depressão. E como acessar, né? Como acessar, como ser solidário, ser fraterno nessas situações, né? Eu não sei, João, foi você que trabalhou não sei se você trabalhou, se teve algum lugar, recebeu algum ensinamento da Madre Teresa de Calcutá? Não teve? Eu fui voluntário, fiz um mochilão pela Índia, né, em 2005, 2004. Na época teve o Fórum Social Mundial em Mumbai, e eu fiquei 3 meses viajando, né? Estava com, sei lá, 20 e poucos anos, aquele negócio de descobrir o mundo. E aí fiquei como voluntário em Caliga, que é a primeira casa aberta por Madre Teresa. Fiquei como voluntário assim um tempo nessa assistência lá aos moribundos. Um pouco dessa experiência. Então você teve essa experiência, né? Então como atuar com as dores do mundo, né? Sem fazer. Tem alguém que diz, esteja no mundo sem, não, como é que é? Esteja no mundo sem ser do mundo, mas eu acho que também eu vi uma palestra também de alguém que trabalhou com a Madre Teresa, que dizia que o poder que ela tinha de ser solidária, de atuar com a dor do mundo, sem pegar aquilo para ela, era incrível, porque se ela pegasse aquilo para ela, como é que ela ia atuar naquilo que ela estava fazendo, né? Então, e o pessoal diz, porque eu me lembro bem de uma cena, né? Foi um choque essa experiência, porque Caliga é uma experiência, eles têm a área dos homens, das mulheres, é a primeira casa aberta pela Madre Teresa. E aí eu fiquei na área dos homens, então assim, é um desastre, né? Foi um choque ali. Tem gente com elefantíase, tem gente com os órgãos desse tamanho, gente agonizando, eles vão ali para morrer com um pouco de dignidade, já estão em estágio terminal, e as irmãs saem, pegam nas ruas de Calcutá. E às vezes você fica ali como voluntário, eles não falam inglês, não falam outra coisa, falam só o idioma muito local, não tem como comunicação, mas você fica ali um pouco limpando a ferida, dando um conforto e olhando. Eu me lembro muito dos olhos, assim, olhos sedentos, e essa comunicação pelo olhar, né, me chamou muito a atenção, assim, e essa contradição, né, porque assim, não era um mistério aquilo, porque às vezes você tem isso, uma pessoa um bebezinho, sem culpa nenhuma, que nasce com uma doença rara, e você fala, gente, por quê, né? E isso a gente não tem resposta, mas assim, era uma situação que estava ali porque não teve saneamento básico, por causa de pobreza, por coisas que você resolve ou pela política ou pelas políticas públicas, gente que não teve vacina de poliomielite, gente, voltando agora a sarampo, poliomielite, por causa desse negacionismo de vacina que a gente está vivendo, então, gente que, por problemas que tem solução já, então dá muita raiva isso.
E aí, do outro lado, você via muita esperança, era voluntário de mais de 30 países, gente da Coreia, Japão, Estados Unidos, França, Brasil, Bolívia, Chile, Congo, gente do mundo todo ali para ajudar num período. Assim. Então, era essa contradição. Mas é isso, eu me lembro muito bem de uma história, o alemão, que era um cara lá, ele era um trator, uma pessoa super autoritária. E aí, no começo, você fica meio puto, você fala, porra, mas esse cara fala, manda ali, pega ali, não sei o quê, dá aquele choque nos relacionamentos. Mas era uma das pessoas mais solidárias, né? Ele largou a vida, era um cara, um leigo, não era religioso, nada, mas estava 10 anos ali coisando. Aí depois você entende. Esse cara não dava para chegar, oi, por favor, ele tinha muito problema para resolver. Então, solidariedade não tem também muito a ver com esse perfil psicológico. Às vezes a gente pensa uma coisa suave. Dizem que a Madre Teresa era uma máquina também, né? Nesse mosteiro que eu vivi na França, o prior de lá, que é o irmão Roger, escreveu alguns livros com ela em conjunto. E eu, conversando lá com alguns irmãos que a conheceram, falava que ela não tinha nada a ver desse perfilzinho frágil da mulher, mas era uma máquina e, às vezes, né, mandava com voz de comando. Então, solidariedade não tem nada a ver com esse perfil que a gente pensa. Tem gente, perfil psicológico temos todos, tem gente mais sutil, tem gente mais trator, mas todos podem ser solidários, cada um do seu jeito, e o que a realidade demanda. Né? Naquele momento, não dava para ficar muito assim. Então, algumas lembranças dessa experiência é um pouco isso, como a solidariedade pode estar presente nos mais diferentes contextos, e sempre a esperança. Né? É importante a gente... Porque a gente está num mundo de tantos desafios. Alguns workshops que eu dei nesse mosteiro era sobre esse tema. Tem muitos jovens europeus, assim, 16, 17 anos, e tem temas, e eles são muito preocupados com as questões das mudanças climáticas, por exemplo, um tema muito presente nessa geração. Mas já havia um tema de muita desesperança também. Então, a gente passou por uma coisa de negacionismo, e está chegando muito nas novas gerações numa assim, não dá para fazer mais nada, já era, a batalha é perdida, o que é muito perigoso. Então, é importante ver assim, que tem muitos desafios, mas quais são os sinais de esperança que a gente sempre tem? Lá na Madre Teresa era isso, uma parte da humanidade querendo ajudar. O que o Rinaldo falou, gente, assim, um dia depois, colhendo doações para oxigênio em Manaus, para doação em Petrópolis. Então, o ser humano, eu acho que é uma das coisas da nossa conversa, eu acho que a solidariedade é uma das marcas da nossa condição humana. Assim, né? É uma coisa que eu penso assim, até tinha anotado aqui para falar essa frase, depois que é assim, nós nascemos animais. Né? O ser humano é um animal, a gente tem instinto, é um corpo animal, eu gosto de falar, somos corpo, mente e coração. Né? A gente tem um corpo animal, uma mente racional, mas um coração que não são as emoções humanas, mas é o desejo humano, infinito. Então, a gente é isso, é um animal, mas a gente pode se tornar humano. Né? Eu acho que isso é muito bonito. A gente não nasce humano, a gente se torna humano. E como é que a gente se torna humano? Através da solidariedade, da fraternidade. Então, assim, a nossa condição humana é menos uma condição e mais um projeto. É menos ser humano e mais tornar-se humano. Né? Então, a gente se torna humano pelos atos de solidariedade, fraternidade que a gente vive. Então, a solidariedade tem esse papel muito importante, é importante ver isso, por isso que é importante ter as notícias boas também, para a gente alimentar essa esperança e não cair num fatalismo de não ter mais jeito. Tem muito desastre, mas tem muita solidariedade. Como é que a gente aumenta a solidariedade e diminui o desastre? Eu acho que esse é um desafio da nossa vida, né? Para a gente se tornar o que a gente pode ser mais do que o que a gente já é. Né? Então, acho que esse é o desafio da gente. Eu acho que a grande missão, né, conectando com a PE, é a gente se tornar humano. Não é o grande propósito da nossa vida é aquilo que vai nos fazer, porque a gente não está nada garantido. A gente é um animal, mas a gente pode ser humano. E aí, essa que é a beleza da fraternidade, da solidariedade. Né? E a solidariedade tem uma força. Tem uma força, Caroline, que eu vou te contar. Assim, eu tive um câncer de próstata e eu operei agora em outubro. Foi assim uma coisa descoberta bem inicial, né? Mas foi descoberta porque eu fiz exames preventivos e depois que eu fiz a cirurgia, etc. e tal, eu decidi contar para as pessoas. Por quê?
Eu sou um cara da notícia boa, eu não ia chegar para as pessoas e falar, porra, eu tô com câncer de próstata. Aí eu fiz o contrário. Quando eu fiz a cirurgia e tive a informação de que a gente tinha tirado completamente o câncer, claro que tem essa coisa de 10 anos, tal, daqui a 10 anos eu vou saber, mas enfim, todos os passos que a gente fez até agora mostram que a gente descobriu muito cedo e conseguiu eliminar e acabou o papo. É aí que eu fiz. Decidi dar o meu rosto, a minha história, emprestar a minha cara para que outros homens soubessem disso no Novembro Azul, né? E que eles fizessem também o exame de prevenção. Você não tem ideia da solidariedade que eu recebi. E a força que isso traz para a gente. O quanto a solidariedade diminui a dor, diminui o medo, diminui... Assim, você se sente abraçado, você se sente querido. É como se você conseguisse tirar com a mão aquele problema de você. Você entendeu? Eu me dei para as pessoas e as pessoas se deram para mim numa quantidade muito maior. É essa que é a força da solidariedade que eu acho que a gente está tentando explicar um pouquinho aqui para as pessoas entenderem na prática. Olha, eu acho que vocês cumpriram a missão de vocês aqui hoje. Eu vou, infelizmente, encerrar aqui o nosso bate-papo, mas ficou muito forte, pelo menos para mim aqui, ouvindo vocês, essa questão da solidariedade, né, pelos exemplos que vocês trouxeram sobre a questão de se tornar humano, como que a gente pode fazer disso um trabalho, como a gente pode mudar as questões da nossa própria vida por meio da solidariedade, da fraternidade, né, sobre as nossas escolhas, como o Rinaldo falou, a gente pode escolher, a gente pode fazer um filtro. Então, eu gostei muito, muito de conhecer vocês, estou encantada com a história de vida, com o trabalho, né, vocês ganharam aí mais uma seguidora, né, o Só Notícia Boa, já estou lá te seguindo, e agora o João também. João, quero acompanhar mais o seu trabalho, mas muito obrigada mesmo por hoje. Eu estou aqui bem comovida com tudo que vocês trouxeram. Eu costumo dizer para as pessoas que não é para a gente ter esperança, é para a gente ser a esperança, né? A esperança de solidariedade, a esperança de fraternidade, a esperança também de honestidade, né, nesse mundo de corrupção, a esperança de paz, né, num mundo de guerra, enfim. É quando a gente se coloca nessa posição de que, então, eu posso ser esperança também para alguém, isso já me dá um propósito muito diferenciado, né? Então, muito obrigada. Não sei se vocês querem deixar, mas falar mais alguma coisa aqui para finalizar, deixar um Instagram, deixar um website, alguma coisa assim? Eu Reinaldo? posso só deixar meu site, joaofranciscomaria.com. Então, quem quiser um pouco acompanhar, pode acompanhar lá no joaofranciscomaria.com. E é um pouco muito essa relação das tecnologias com a fraternidade e os relacionamentos, e a gente pode ir batendo mais papo depois sobre isso. Esse é meu foco muito atual. Maravilha, João. Muito obrigada. O meu é sonoticiaboa.com.br, o nosso site, onde você tem todas as principais notícias boas do dia, e nosso Instagram, que é @sonoticiaboaoficial, que é nosso novo perfil. Obrigado. Maravilha, muito obrigada a vocês e até a próxima. Caroline, muito obrigado, prazer. Tchau, tchau. Um abraço grande. Muito obrigado.